Muito bem, então eu vou ler para vocês a mensagem. É um pouco longa, mas muito, muito bacana. Aliás, muito, muito legal. Meu novo normal, sendo enviado no dia 24 de junho de 2020. Recebido dia 6. Meu filho escreve para meus filhos. Tá? Então aqui está a mensagem mandada para você. Começa assim, assim diz o Senhor. Meus filhos, amo todos vocês com um amor eterno e desejo que todos estejam comigo aqui na casa de meu Pai. Vamos estar lá? Vamos para a casa do Pai? É uma casa diferente de qualquer outra que você já viu. É maior do que você poderia pedir, pensar ou imaginar nos seus sonhos mais loucos. Eu acho que a tradução aqui, a tradução do Google, nem vocês entendem o que é falar, né? Mesmo aquele que levei para o céu e mostrei maravilhas, não sabem tudo o que tenho reservado para os meus santos filhos escolhidos, que me amam mais do que a própria vida deles. Eu sou, o Senhor continua, o doador da vida e dou a todos que me buscam com todo o coração, mente, alma e força. Há mais vida do que você jamais imaginou ser possível. Aqueles que têm o meu espírito, o espírito que me ressuscitou dentre os mortos, continuarão a andar nos meus caminhos e colherão a verdade que os liberta da escravidão deste mundo. Meus filhos, vocês são chamados a vencer este mundo, mesmo nos dias sombrios em que estão agora. Tá? Então, claramente aqui, o Senhor não chamou você para perder. Tá? O Senhor já falou em outra mensagem que aquele que é chamado para fazer a colheita, começa a fazer a colheita, para e vai para trás, não é digno do reino dos céus. Claro, né? Você larga, Deus te dá todo o poder, Deus te dá tudo que você precisa para fazer a colheita, você começa a fazer, vira a cara e vai embora com medo. Com medo. Tá? Se Deus falar, vai ali, tem um grupo de 100 pessoas que estão sendo atordoados pelos demônios, pelos gigantes. Ele falou, vai lá, entra lá no círculo e salva eles. Aí você começa a andar, eles estão circulados de demônios e gigantes. O que você faz? Você vira as costas e vai embora de medo? Nada disso, né? Você vai em frente, chega perante eles e fala, move us... Aí eu falando inglês. Eles têm que falar inglês também, né? Você chega perante eles e fala, no sangue de Jesus, abram o caminho que eu vou passar. E depois, se estiver lá dentro, você expulsa todos os demônios que estão lá dentro no sangue de Jesus. Assim mesmo. Desse jeito. Como ele falou, vocês são chamados a vencer este mundo, mesmo nos dias sombrios que estão agora. Meus filhos, sejam fortes, corajosos e encorajados. Ponham o óleo da alegria, em vez de se lamentar. Eu até coloquei óleo de alegria amarelo. Ele já falou isso para mim, gente. Meu filho, fique alegre. Ponham o óleo de alegria em vez de lamentar. Ponham as vestes de louvor em vez do pesado fardo do mundo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, se você me adora em espírito e verdade. O que o Senhor está falando é o seguinte, se ama Ele, o que é que tem que andar por aí se resmungando e murmurando, etc, etc, etc. Né? Ele quer que todos nós aleguem. Tire os seus atos religiosos falsos que o homem lhe deu e desfrute da liberdade do meu espírito. Ele fala para você tirar os fatos religiosos que você tem, né? Eu tenho, novamente, lhe libertado das correntes da carne, do pecado e da morte, para viver pelo Espírito que vive em todos os meus filhos. Todos os filhos verdadeiros do Senhor
o Espírito Santo está agora, nesse exato momento, vivendo dentro de vocês. Não há dúvida sobre isso, tá, gente? Não há dúvida. Escolha minha vida pelo Espírito e morra diariamente a sua carne velha do homem. Né? O fogo do meu Espírito queima qualquer carne do velho que é deixada viva em você, e é dolorosa, mas é necessário. Seja preenchido continuamente, passando tempo comigo e me desejando acima de todas as coisas. Aqueles que fizerem o que eu tenho ordenado, eu batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Meus filhos, o tempo de aumentar a unção é tempo de aumentar a unção. Desculpa, gente. O tempo de aumentar a unção está próximo. Essa aqui foi uma repetição, desculpa aqui. O tempo de aumentar a unção está próximo. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe que o tempo dos filhos dele serem revelados é bem próximo. É por isso que o inimigo está fazendo os seus movimentos finais rapidamente em toda a terra. Seus planos perversos estão sendo autorizados a continuar para testar todos os que vivem na terra, até meus filhos estão sendo testados. O Senhor continua. Aqueles que têm guardado e mantiveram minha palavra de paciência e perseverança, eu protegerei através dessas provações. O Senhor fala: o inimigo não interromperá o movimento do meu espírito nos meus filhos que são guiados pelo meu espírito. Não importa o que ele traga não importa o que ele traga contra vocês. Não está escrito que as próprias portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Aos novos, igreja aqui não é um prédio não, tá? Igreja aqui é onde está o Espírito Santo de Deus, tá? E é a pessoa individual. Às vezes tem uma pessoa lá na África, seja onde for, está sozinho, mas tem o Espírito de Deus aos novos. Então essa pessoa é considerada igreja dele. E o Senhor continua: é isso que está vindo antes que a minha ira seja derramada. É interessante, eu não sei porque eu lembrei disso aqui agora, estava vendo as traduções, né? E uma das milhões de traduções feita pelo Senhor, aspas, né? Dizendo que a guerra está vindo para os Estados Unidos, que a gente deve sair dos Estados Unidos o mais cedo possível. Falei, ué? Assim já? Assim? Não vai? E aquele que ele falou para esperar a voz dele, ele mudou de ideia. Tá vendo, gente? Tem muita coisa, muito cuidado, viu? Fiquem em suas posições, não esqueçam quem você é, tá? Nunca esqueça quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Nunca esqueçam, gente. Continuando, o Senhor fala: não tenha medo. O inimigo nunca dominou a minha igreja verdadeira, embora seus seguidores pensem que ele tem. Aqueles que estão na carne não podem entender as coisas do Espírito, porque são de um espírito diferente. O Senhor continua: o espírito do anticristo que domina os filhos da desobediência até agora. Esse é o espírito diferente que ele está falando. É porque eu quebrei aqui, pensou que era duas linhas. Não, eu vou repetir aqui. Aqueles que estão na carne não podem entender as coisas do Espírito, porque são de um espírito diferente. O espírito do anticristo que domina os filhos até agora, da desobediência até agora.
À medida que o meu espírito aumenta nos meus filhos, o mesmo acontece com esse espírito de ilegalidade que você vê agora muito evidente na terra. Então, à medida que Satanás aumenta o espírito de ilegalidade dele, o espírito religioso dele, o Senhor está aumentando o espírito dele também. Ele já falou isso várias e várias vezes, tá? Várias vezes. E a razão da qual ele não dá tudo para os filhos deles agora, ele já falou na última para os novos que perderam, ele já falou outra mensagem, a razão que ele não dá tudo para os filhos dele agora é por causa da própria lei que ele criou, que ele criou antes da fundação da terra, que ele só vai dar a porção completa, não vou dizer completa, que o Espírito Santo é infinito, mas uma porção muito grande aos filhos dele. Ele só vai poder fazer isso quando o inimigo também der a porção total, ele é limitado, para os das trevas, né? Então ele está seguindo a própria lei que ele tem criado. O Senhor é um Deus de justiça. Continuando então aqui, meu grupo de filhos escolhidos e santos permanecerão oculto por mais algum tempo. Quer dizer, você não vai ser revelado ainda. O anticristo e seus servos se escondem na escuridão, embora eu os tenha revelado a muitos com olhos para ver e ouvidos para ouvir. O seu exército de poderosos, dos inimigos, né? O seu exército de poderosos não se compara aos meus poderosos, pois eu já tenho vencido a vitória para eles. Eles só têm que andar nela. A vitória, a guerra já está vencida. E nós, ou seja, tá? Colocar as coisas em perspectiva, o Senhor já venceu. Meus filhos, o Senhor continua, essa batalha já está em andamento no reino espiritual, mas está se espalhando para o seu reino físico agora mesmo. Seu exército do inimigo roubará, matará, destruirá e causará anarquia, caos e medo no julgamento e ira por toda a terra como nunca antes. Quer dizer, a bagunça vai aumentar consideravelmente. Continuando, né? O Senhor continua, em contraste, meu exército trará a esperança de minha salvação a milhões através de muitos sinais e maravilhas, milagres de todos os tipos, curando todos os tipos de doença e enfermidades instantaneamente. Ressurreições dos mortos serão comum. Comida aparecerá na hora do agradecimento. Eles fornecerá abrigo seguro e proteção para milhões dos ataques do inimigo. Amém, né? Eu vou diretamente orientar os meus filhos pela voz do meu Espírito Santo quando eles terem que sair para os campos de colheita. Então aqui, gente, vai acontecer. Todo mundo já sabe, já vem falando isso já tem anos. Existe a hora, existe o tempo na qual, entendeu? Você será chamado para fazer a colheita. Não há dúvida sobre isso. É uma chamada, tá? Muitas mensagens feitas pelo Senhor já fala, vai fazer logo, o que você está esperando? Vai fazer a colheita, anda logo, levanta e faz. Teve um aí que eu ouvi, um irmão aí que eu ouvi, ele, o senhor já me deu o que falar, eu tenho que ir para a Austrália, não sei o que. Eu pensei, nossa, né? Cuidado, muito cuidado. Isso não vai ser pelo plano de nenhum homem. Os melhores planos feitos pelo homem não darão em nada, mas os meus planos não falharão. O Senhor continua, todos os que têm o meu espírito são meus filhos.
Eu tinha falado isso, acabei de falar isso, né? Filhos e filhas do Pai, meus irmãos e irmãs, e herdeiros junto comigo. Existem muitos tipos e semelhanças diferentes dos meus ceifeiros desde os dias antigos. Alguns são como Elias, outros Abraão, quer dizer, muitas assim, tarefas diferentes, né? Outros Moisés, alguns Davi, alguns Noé, alguns Enoque, alguns José, alguns Josué, alguns Caleb, alguns Sansão, alguns Maria Madalena, alguns Marta, alguns Débora, alguns Ruth, Esther, outros Sara. Eu não verifiquei alguns nomes por falta de tempo, tá, gente? Eu acredito que vocês estão sabendo quem são, zero falado na Bíblia, né? Alguns Ana, alguns Lídia, alguns Priscila, alguns Rahabe, e também haverá outros. Não coloque limites sobre quantos e que tipos de grupos existem, pois eu não tenho limites. Então aqui está, o Senhor tem um plano bem planejado, perfeito. Todo o plano dele é perfeito, de passagem. Para todos nós, cada um vai ser diferente, né? Os homens têm limite, mas eu vou alargar esses limites em um nível nunca visto antes. Faltou um voo aqui. Meus filhos, o Senhor continua, eu te alerto que vocês não discutam sobre esses grupos entre si. Eu espero que não tenha isso, né, gente? É isso que o inimigo quer que você faça. Não se dividam por coisas que você ainda não conhece completamente. Não faz diferença se você se chamar por este ou aquele. O que interessa é o propósito que eu tenho lhe dado e que você fará a minha vontade. Então eu acho que o Senhor, depois de falar isso, ele já viu que vai ter certas confusões, né? Porque na realidade, gente, quem é que sabe disso? Né? Que o Senhor tem grupo diferente de pessoas, alguns são Davi, a não ser os próprios filhos dele, né? Então ele já está falando isso, já está falando, não briga não, né? O Senhor continua, que diferença faz se você chamar seu grupo de noiva, ou de remanescente, ou de noiva remanescente, ou de escolhida, ou de igreja, ou dos 144 mil, ou de qualquer outro nome que você possa inventar. Depois que eu li isso aqui, eu ri pra caramba. O Senhor tem um senso de humor, né? Que você possa inventar. Então aquela, eu sou dos 144 mil, eu sou noivo evanescente, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor falou, deixa esses títulos, não vale nada não. O importante é o coração. Aliás, você está falando aqui, eu nem sabia. É um título tão importante para você que você causaria disputas, e causa mesmo, viu, gente? Tem gente que manda para mim cartas de estudos, que o nome de Deus é dessa forma, que é daquela forma, estudos em hebraico, entendeu? Me tentando atrair para algum tipo de discussão. Eu não entro nessa, não entro de jeito nenhum. Mas para que isso, né? O importante é o que está no seu coração e o seu amor por ele, né? E pelos irmãos, né? Então eu comecei aqui. É um título tão importante para você que causaria você disputas, divisões e conflitos entre seus irmãos e irmãs. Você não são todos os filhos do Altíssimo. Uau, isso aqui é bem direto. Vocês não são todos os filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Não é esse o mesmo tipo de debate que os filhos de Zebedeu tiveram? Eu olhei na Bíblia, o Zebedeu. Vocês sabem quem são? Vou deixar vocês descobrirem. Filhos de Zebedeu. Não é por orgulho que essas alegações e debates surgem. Orgulho, né? Eu sou melhor que você. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda.
Vou humilhar os orgulhosos, mas vou exaltar os humildes. Esse é o caminho do meu espírito. Por enquanto, você me olha pelo vidro obscurecido, mas logo me verá cara a cara. E retada aqui, hein? Logo, logo você vai ver o seu Pai cara a cara. Você saberá da mesma forma que é conhecido por mim as coisas que com certeza acontecerão, pois eu as vou revelar pelo meu Espírito. Eu não falei para vocês que muitas vezes a gente fica atrás de ventos, atrás de ventos, atrás de ventos. Eu não falei para vocês que o Senhor vai falar assim, eu sentia que ele ia falar. Agora ele está falando aqui as próprias palavras dele, ó. Eu vou revelar tudo para você que vai acontecer. E vai revelar pelo meu Espírito. Haverá muitos trabalhos diferentes que eu terei para os meus filhos neste período do fim. Meu plano é mais complexo e detalhado do que muitos de meus filhos sabem, porque eu não quero que seja revelado ao meu inimigo. A gente fica, né? Por que o Senhor não me fala isso? Por que o Senhor não me fala aquilo? Ele não quer que o inimigo saiba. Não deixe que o inimigo o faça desperdiçar a sua herança. Não pense que isso não poderia acontecer, pois pode. Você pode perder sua herança, viu, gente? A sua sopa de ervilha lá, né? Lentil, né? Que fala no Brasil. Alguns serão salvos através do fogo e, embora todas as suas recompensas sejam queimadas, eles serão salvos, mas será doloroso. Eu lhe falo isso para te salvar da dor. Muitos vão ter que, só através, né, de lições muito difíceis, que vão ser filhos de Deus, e o Senhor fala que muitas dessas lições vão ser dolorosas, mas o Senhor está falando aqui, para que passar por isso, né? Para que passar por essa dor? É o que ele está falando, né? Ame Ele com todo o seu coração, faça a vontade dEle. Ele já falou em outra mensagem que aqueles que seguem Ele vão passar por muito menos dor do que os que não estão de todo o coração com Ele, né? Quanto tempo nós temos aqui? 1h40? O Senhor continua: meus filhos, tudo o que eu estou dizendo a vocês tem sido revelado nas Escrituras, mas tem sido escondido até esse tempo. Seja como os bereanos e procure as Escrituras para ver se realmente são assim. E deixe o meu Espírito lhe guiar a sua compreensão. Eu estou revelando, o Senhor continua, essas coisas aos meus filhos pouco a pouco, mas em breve o véu será completamente removido. Ele foi rasgado de cima para baixo para que você pudesse entrar, mas em breve o fogo da minha glória será completamente revelado em você. Eu olhei isso aqui no inglês, né? Em você. Não é sobre você, não é para você. O fogo vai ser revelado dentro de você. E o pessoal vai... Aliás, ele fala aqui, ó. Ele consumirá toda a carne, mas para você, que é do Espírito, você se levantará e brilhará, quer dizer, dentro de você, e minha glória se levantará sobre você, para todos verem, e até os reis, ou seja, os presidentes, os primeiros ministros, etc., serão atraídos pelo brilho de sua ascensão. O Senhor não só está levantando os filhos dele com todo o poder e glória, mas ele está deixando o mundo saber que você é dele através desses brilhos, né? O Senhor continua: ó, que dia glorioso será esse. Realmente, tá, gente? A gente
ele está esperando por isso. Bom, tem 6.000 anos, né, que o ser humano foi criado, mas quando ele criou a alma do ser humano, quanto tempo antes, né, da fundação da Terra, né, quando ele criou a sua alma, quando ele criou as almas, os filhos dele, e ele já esperava por esse dia. Quanto tempo o Senhor está esperando por esse dia, né, para ele ter revelar os filhos dele, né? Muito tempo, né? Muito tempo o Senhor está aí esperando a emoção que ele está tendo em revelar os filhos dele é muito maior do que qualquer outra pessoa, de qualquer outro sentimento, de qualquer outra coisa, né? Ele já vem esperando isso há muito tempo mesmo, muito antes da fundação da terra, dos mundos, né? Quando ele criou a alma e ele fez o plano dele, né? Ele realmente deve estar, não está nem dormindo à noite, né? Se ele está ouvindo aqui, daqui a pouco, João, cala a boca. Tá falando demais, cara. Então, que dia glorioso será esse? A própria criação está gemendo para esse dia. A manifestação dos meus filhos e filhas revelados. Aqui está. Até a própria natureza geme sobre isso, mas eu falo para vocês, o Senhor está gemendo muito mais alto do que a própria natureza, a própria criação, para ver os filhos dele, né? Ele ficar com os filhos dele. O Senhor está gemendo muito mais. Realmente não está nem dormindo à noite em esperar por esse dia. Tô imaginando, daqui a pouco eu vejo um comentário dele aí, cala a boca, rapaz, tá falando demais. Continuando então, o Senhor continua aqui. Assim como Adão e Eva andaram comigo no jardim, também andarei com meus filhos novamente. Eu não falei para você? Interessante, eu não sabia que ele falava isso assim, né? Eu traduzo, mas às vezes eu não lembro. Aqui está. Ele já está gemendo, ansioso para a revelação dos filhos dele, para ele poder abraçar os filhos dele, andar com os filhos dele. Por muito tempo, talvez milhões de anos, né? Não sabe, a gente sabe que o homem tem 6.000 anos, foi criado, mas muito antes, quando ele criou a alma, quanto tempo tem isso? Ele vem gemendo, esperando a revelação dos filhos dele, para ele poder abraçar eles, mostrar as coisas. Ele já falou, vou mostrar muitas coisas para vocês. Vocês não conseguem imaginar as coisas que eu vou te dar. É tanta coisa bonita, maravilhosa, você não vai conseguir imaginar. Continuando, o Senhor fala aqui, todas as coisas serão restauradas, até a sua natureza brilhante. O Senhor termina aqui, este será o meu novo normal. Este era o plano original desde o início. Interessante, eu acabei de falar isso, né? Quem faz a minha vontade está em alinhamento com o meu plano. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo.